Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja bem-vindo à nossa sala. Esse é o nosso encontro semanal, onde nós estamos aqui estudando, aprendendo, sendo edificados com a palavra do Senhor, estudando aqui o livro de Gênesis. Por isso a gente quer pedir para você, né? Porque isso tem sido tão edificador nas nossas vidas. Nós queremos te lembrar de você não esquecer de dar o seu like ali para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante, que você não esqueça de compartilhar isso com outras pessoas, né? A gente tem que dar aquilo que a gente tem. Então compartilhe, se isso tem sido bênção na sua vida, compartilhe com outras pessoas, né? Derrame disso na vida de outras pessoas, né, Larry? É verdade. Vamos lá então? Então na semana passada nós terminamos o capítulo 40 ali, onde nós vimos José já estava no cárcere e ele estava ali, como a gente viu desde o início da vida desse homem, né? Ele estava ali sendo filho de Deus, não importasse o lugar onde ele estava, não importava o que ele estava passando, se era legítimo, se era não, se era injusto, se não era. A atitude desse homem é o que vai nos chamando a atenção aqui no decorrer da história, né? Como ele se comporta como um filho de Deus, como ele assume para si a responsabilidade. Eu sou filho de Deus. A gente até falou aqui, né, que com certeza José não tinha clareza do porquê ele estava passando por tudo aquilo, porque todas essas situações estavam acontecendo na vida dele. Mas um filho de Deus, mesmo não entendendo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, aquilo que Deus tem permitido que aconteça na nossa vida, a gente continua se comportando como filho. As nossas atitudes, a gente se move nas atitudes como filho de Deus. E é isso que a gente viu aqui, que está vendo na vida de José, né? Então o texto do capítulo 14, ele terminou ali quando José interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro, e esses sonhos acontecem. José havia, inclusive, pedido ao copeiro-chefe que quando aquele sonho, né, dali 3 dias, quando aquele sonho dele acontecesse, ele fosse restituído ao seu cargo, que ele se lembrasse de José. E essa fala de José pedindo que ele se lembrasse dele, falasse dele para Faraó, para que o tirasse daquele lugar, que ele estava ali inocentemente naquele lugar, fala para nós da humanidade de José, né? O texto bíblico falando de cada patriarca que a gente já passou aqui, nunca deixou de nos mostrar que eram homens como eu e você, que também falham, que também erram. E isso o texto diz para a gente assim, olha, é possível que você seja assim. É possível que você tenha atitudes como a que José teve. Porque ele também teve momentos onde a sua humanidade se expressou, né, se sobressaiu, né? Aqui quando ele pede esse auxílio, essa lembrança pro copeiro-chefe aqui, é a humanidade de José querendo sair daquilo, querendo que aquilo passasse na vida dele, querendo que a sua história mudasse com as suas mãos. E nós somos assim. Então o texto aqui, isso não é uma falha de José, não é algo para nós olharmos como, olha, como ele foi frágil aqui, mas eu vejo Deus mostrando para nós que ele era humano, assim como nós somos. E nós temos os nossos momentos de fragilidade, os momentos em que nós temos medo, né? Os momentos em que nós choramos, os momentos que a gente quer que os nossos períodos de deserto passem mais rapidamente. Né? Mas Deus não perde o controle e em nenhum momento José sai dos planos de Deus. José sai de viver a vontade de Deus, mesmo não sendo confortável, mesmo não sendo boa para ela, né, Larry? É verdade. Tem alguma coisa aí para falar ainda do anterior? Andresa, eu gostaria de fazer uma retrospectiva, porque, na verdade, esse capítulo 41, ele vai falar sobre os sonhos, né? Ele vai falar sobre tudo aquilo que aconteceu. Do faraó agora, né? Do faraó. Mas eu queria fazer uma retrospectiva do José, né? Para que as pessoas possam lembrar, e aqueles que estão assistindo a gente agora, eles possam entender o que realmente foi a história desse menino,
né? Porque desde o princípio que a gente vem falando, e aqueles que vêm acompanhando sabem bem disso, mas eu gostaria de salientar, porque o episódio para frente aqui vai falar pouca coisa desse rapaz, né? É um sonho, algumas coisas que vão acontecer, mas eu gostaria de poder mostrar para vocês quem foi esse menino, tá? Porque na verdade é o seguinte, ele foi o 11º filho de Jacó, certo? Esse filho foi feito com a mulher que ele amava, né? Era a mulher que realmente ele amava. Mas existia um detalhe, essa mulher ela era estéril, né? Ela era estéril. Então, para nós entendermos bem o que aconteceu com esse menino, a mãe dele era estéril, né? O pai dele amava loucamente, a história conta, essa mulher que era Raquel, né? E ela não conseguia dar esse filho para ele. Mas ela orou, ela pediu a Deus e Deus concedeu e deu esse menino para ela, tá? Então, a Bíblia fala que ela era estéril e que Deus ouviu e concedeu a ela, né, esse filho. Depois ele teve até um irmão também com a mesma mãe, né, que a gente sabe bem disso, né? E por esse motivo, inclusive, ele foi o filho predileto, na verdade. A Bíblia fala isso também, né? Que ele foi esse filho predileto, né? E aí, no decorrer da história, ele teve aqueles sonhos, né, dos feixes de trigo que se curvaram, depois ele teve do sol e da lua, né, e das estrelas, e foi falando isso tudo, foi toda uma história desse menino, né? Foi jogado na cisterna, não podemos esquecer, né? Ele foi jogado naquela cisterna pelos seus irmãos que estavam com aqueles ciúmes e tudo mais e tal. Depois daí ele foi vendido primeiro para aquele pessoal que estava passando lá na caravana, depois foi vendido para Potifar, né? E depois teve o problema com a esposa de Potifar, ele foi para a cadeia. E dali para frente que nós vamos agora contar essa história. Sim. Eu gostaria, a minha ideia de falar isso é porque as pessoas, sempre existe um ditado que as pessoas falam, né? Ah, José dormiu na cadeia e acordou. Não foi bem assim. O segundo do reino. Não foi bem assim. É toda uma história. Eu acho que todos os filhos de Deus têm uma história. Nada acontece assim, né? Tem um processo. Não é uma coisa mágica, né? Teve um processo, é um processo comigo, é um processo com vocês, é um processo com você, Andresa. Em todos os momentos da nossa vida, Deus vem colocando a mão e dando os caminhos que nós devemos seguir. Basta uma coisa, né? É estarmos dentro da vontade de Deus. É isso Amém? aí. Há Então, tempo de lá, sermos meninos diante de Deus, né? Há tempo em que nós somos meninos, crianças. Exatamente. Mas há o tempo de nós crescermos, amadurecermos e nos tornarmos homens e mulheres diante do Deus Todo-Poderoso, né? Exatamente. Então vamos dar sequência aqui ao capítulo 41. Pega a sua Bíblia, o seu caderninho de anotação aí, vamos junto fazer essa meditação aqui. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Passado o quê? Passado o tempo em que José interpretou os sonhos do padeiro-chefe, do copeiro-chefe, os sonhos aconteceram, o copeiro foi restaurado na sua profissão, se esqueceu do que José havia pedido para ele. Então, isso já fazem 2 anos que isso aconteceu, e agora Faraó vai ter um sonho. Olha só, do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de aparência de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse interpretá-los.
Continua ou você quer falar alguma coisa aí? Continua, só mais um pouquinho. Vamos lá. Então o copeiro-chefe disse a Faraó. O copeiro se lembrou de José. Hoje me lembro das minhas ofensas, quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda. A mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo da casa do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. Que maravilha, né? Olha só. Andresa, uma coisa, daqui é onde vem o ditado que todo mundo fala, né? Eu quero ser que nem José, dormir na prisão, né? E acordei no palácio, né? Mas não sabem e não voltam na história para entender todo o processo, né? E então, tudo isso aconteceu, é uma coisa interessante, né? Dele ter ficado mais 2 anos na prisão depois que interpretou o sonho, né? Eu achei sensacional. A gente fica pensando muitas vezes o que aconteceu, o porquê disso ou daquilo, mas como a gente começa a pegar as coisas de Deus, né, André? Essas coisas assim, como que pode Deus preparar tudo de uma forma tão, sabe, cuidadosa, momento certo, hora certa, né? O faraó aqui vem e fala assim para eles: olha, não há ninguém. Quer dizer, já tinha, seguramente aqui o faraó já tinha falado com todos os adivinhos do reino e adivinhos de toda aquela região toda. Sim. Né? Então, eu vejo aqui Deus mostrando, Andrés, uma coisa assim, o poder dele. Né? Bom, depois que ninguém conseguiu, depois que foi todo mundo lá conversar, organizar, tentar, não conseguiram, né? E aí ele vem e coloca, diz, olha aqui, ó, tá aqui, ó, ninguém conseguiu, né? E aí o menino vem e diz, não, pera um pouquinho, né? Agora Deus faz ele se lembrar de José. Exatamente. Né? Aí o que acontece? Deus trabalha, né? Aí faz ele lembrar, ele falar para o faraó, né? Falar para o faraó para mostrar tudo aquilo que tinha acontecido. Uma coisa interessante na semana passada, não sei se vocês vão se lembrar, mas quando acontece, quando o texto ele terminou dizendo que ele havia se esquecido de José, o Larry até comentou assim, né? Era uma coisa muito difícil de alguém esquecer. Né? O companheiro dele tinha sido enforcado, ele foi restituído ao seu... Coisas grandes aconteceram. Assim, era algo que não era uma coisa assim... Alguma coisinha que aconteceu para ele se esquecer, né? E o Larry tinha comentado aqui, né? Deus o fez esquecer disso, porque não era o tempo, não era o momento, não era a maneira que Deus tinha. E agora aqui da mesma maneira, foi Deus que o fez se lembrar de José aqui agora, né? É todo um processo, né, Andressa? Por isso que eu falo, primeiro esse pessoal todo ir lá, tentar mostrar, tentar resolver, tentar curar, tentar fazer. É que nem nós, né? Muitas vezes a gente se preocupa com determinada situação, mas é Deus. Ó, você vai no médico, você vai daqui, você vai ali, mas chega um momento, né, que aí você diz, ó, não tem mais jeito, aí Deus vai lá e põe a mão e resolve. Lê esses outros 3 versículos, Andressa. Interessante aqui então agora, né? E Faraó chama ele, fala, né, que ele ouviu dizer que ele é capaz, mas olha a atitude de José antes, como a atitude continua sendo assim muito correta de José. Ele estava indo de frente ao faraó. O faraó era a pessoa mais importante do mundo naquela época. Né? Então ele ia se apresentar a esse homem e ele não só sai, ele se prepara, ele se barbeia, ele coloca uma outra vestimenta, né? Ele se prepara para estar aí. Não é de qualquer forma, né? Em nenhum momento nós vimos José fazer qualquer coisa de qualquer forma. Ele sempre faz
as coisas da forma correta. Bem feito, né? E aí, olha aqui, quando o faraó diz para ele que ouviu falar que ele era alguém que podia interpretar o sonho, olha o que José responde a ele, verso 16. José respondeu, isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Olha só a resposta desse homem. A constância. A constância foi dele. A mesma resposta que ele deu 2 anos atrás para os 2 que estavam presos com ele. Não né? era ele que estava fazendo, e sim Deus. Deus que estava fazendo. Deus, exatamente. ele reconhecia em quem realmente ele cria, gente. Sim. Olha só que coisa maravilhosa esse menino, né? Ele sabia em quem ele cria realmente. Ele só, não sou eu. Quem vai dar agora a resposta para o faraó vai ser Deus. Então vamos lá, ele vai contar o sonho, o faraó vai contar o sonho para José, verso 17. Então Faraó disse a José, no meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu, o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Essa é a palavra como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Continua? Meu Deus, continua até o 37 para nós. Agora, pois, Faraó deveria escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó deveria fazer isso, pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Meu Deus. Sabe, Andresa, como é impressionante esse menino falando, e o que me impressiona é porque já aconteceu comigo também, de alguém da parte de Deus falando alguma coisa, né? Falando sobre um determinado assunto, falando de determinada coisa, a gente ficar encantado naquela pessoa. Não sei se já conseguiu contigo. A gente já falou muitas vezes de algumas pessoas, né? Que a gente diz assim, meu Deus, esse cara aí é de Deus realmente. Em momento nenhum, gente, ele puxou as coisas para ele, na verdade. Sim. Né? Ele foi ali e relatou o que era o sonho, né? O que significava para o faraó, e já deu a solução para o faraó. Gente, é uma coisa, sabe, é realmente uma coisa de Deus mesmo, e eles creram nele. Olha só, eles viram que esse menino ele estava falando, porque para ele na época era um menino, né? Ele tinha cerca de 13 anos se passaram agora, né? Ele tinha aqui 30 anos, gente. Sabe? Eles
eles ouvindo isso, o faraó... Você vê que é uma história, né, André? Até a gente comentou. Ela é uma história que se segue, ele chegou ali, o rei relatou para ele, o rei aceitou aquilo, soou bem nos ouvidos do rei, Deus, ele viu que realmente era Deus na vida daquele menino, a forma que ele falava soou bem, não só nos ouvidos dele, como também de todas as pessoas que estavam ali em volta do rei, né? E naquele momento... Inclusive os magos que o faraó havia trazido e que não puderam interpretar o sonho, né? Quando alguém fala em nome de Deus e é verdadeiro aquilo que ele está falando, Andresa, soa bem aos ouvidos, sabe? Soa bem, realmente soa bem. Eles creram que ele falou, é isso aí, é isso que vai acontecer, né? Tanto é que agora vem as atitudes do faraó. Olha o que o faraó diz aqui no 37. Olha só. O conselho agradou a faraó e a todos os seus oficiais. Então faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Olha só o que faraó, alguém que não temia o Senhor, está dizendo assim, ó, será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Isso fala assim muito para nós, gente. Filho de Deus, ele tem sempre algo para dar. O Filho de Deus, ele é a solução para o problema que se apresenta. Deus trouxe sonhos a Faraó, mostrando um grande problema que aconteceria naquela terra. Mas quem era a solução para esse problema? O Filho de Deus. Nós precisamos entender que como filhos de Deus, que como portadores da divindade de Deus, como templos do Espírito Santo, a habitação do Senhor, todo e qualquer problema que se apresentar diante de nós, nós somos a solução para esse problema. Nós somos o instrumento que Deus vai usar como solução. Nós temos que ser solução para o mundo caído e não demanda do mundo caído. Né? A natureza, o mundo aí fora está esperando que os filhos de Deus se manifestem. É isso que Faraó, que não conhecia Deus, não tem nada de Deus, acaba de ver na vida desse homem aqui. Acaba de ver que ele é cheio, ele não só trouxe a interpretação do sonho, mas ele traz já como resolver aquilo. Nós vimos José como excelente administrador na casa de Potifar, e ele faz com que aquele homem prospere. Nós vemos ele sendo colocado numa situação de liderança, né? Vamos dizer assim, dentro do cárcere ali, ele cuida, ele administra aquele lugar. E da mesma forma, ele está fazendo isso aqui agora. Da mesma maneira, ele está fazendo com esse outro problema que chega até ele. Um filho de Deus, Andresa, quando ele fala, é Deus falando com ele. O faraó, isso, gente, para mim, o faraó reconhecendo, aí, tendo admitido que ele era um filho de Deus, gente, vocês não têm noção o que existia de deuses nessa época. Eles tinham deuses para tudo, né? Sim. E esse homem chegar e admitir que realmente, né, esse menino era de Deus, né? O Espírito de Deus estava nele, para mim, meu Deus, André, eu fiquei assim, sabe, é isso que a gente tem que, vamos dizer, isso que a gente tem que buscar pra gente, né? Que as pessoas, quando a gente fale, possam crer que realmente nós estamos falando, mas é Deus falando através de nós. Exatamente, né? É isso mesmo. Que coisa maravilhosa. E foi por isso que é o que vai acontecer daqui pra frente agora, né? Verso Vamos lá. 39. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem. E clamavam diante dele: inclinem-se todos.
Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Sabe o que é o maior homem do mundo naquele momento, né? Naquela época, ir com a sua carruagem à frente de José, dizendo para as pessoas que se curvassem diante de José? Andresa, ele não mandou um arauto, ele disse que ele fez isso. Ele fez isso. Né? Eu fico pensando assim, ó. Olha só o que aconteceu. Quando o faraó tirou esse anel, gente, de sinete para dar para José, o faraó decretou ali, né? Bom, segundo o homem que é ele. É ele que manda e acabou. E eu fico pensando, será que quando o faraó recrutou José ali, ele pediu o currículo dele? Né? Andressa, é muito interessante você analisar isso. Sabe? Perguntou pelo que ele fez os últimos tempos, né? Como a gente faz quando a gente vai dar um cargo a uma pessoa, por exemplo, na tua empresa, no teu trabalho, onde quer que seja, né? Meu Deus, será que ele fez um teste? Será que ele falou assim, ó, vamos testar você uns 30 dias aqui? Gente, por que Faraó fez isso? Por quê? Por quê? Simplesmente porque Faraó identificou que esse homem realmente estava com Deus. Quer dizer, ele era um servo de Deus. Essa é a grande verdade. Isso me veio uma frase que eu ouvi outro dia assim: Deus não quer que você dê um testemunho, Deus quer que você seja um testemunho. Foi isso que José foi, né? José não precisou falar nada. Não precisou falar nada. As suas condutas de vida, a sua vida falou quem ele era. E seguramente, né, Andressa, porque ali ele tinha ido estava no cárcere. A gente não sabe, não está escrito aqui, mas devem ter comentado com ele, né? Está fazendo cárcere, o que está fazendo lá? Entendeu? Mas não. Ele estava dentro da vontade de Deus. E Deus deu todas as respostas ao faraó. Essa é a grande verdade. Exatamente. Tudo aquilo que Deus deu para Faraó, né? Deus foi movimentando e colocando na cabeça do Faraó. Esse é realmente, como se diz hoje, o cara. É ele que vai. E é isso que ele vai falar para José aqui, ó. Disse ainda Faraó a José, verso 44. Eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, o rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura da terra, que a terra produziu abundância, e José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e os guardou na cidade. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primeiro José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. E ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Olha só, Larry, esse texto aqui é muito interessante, porque muitas vezes nós ouvimos assim que José vai perdoar esses irmãos dele, a família, lá na frente, que José era um homem que trazia muita mágoa no seu coração, mas que Deus foi tratando aquilo. Quantas vezes você já ouviu isso sobre José? E esse texto aqui, a gente sempre fala dos detalhes, né? Quando a gente vê que José dando nome, ele se casou com uma egípcia e agora eles têm 2 filhos e ele não deu um nome egípcio aos seus filhos, ele dá um nome hebreu para os seus filhos, né? E esses nomes aqui falam muito de quem é José, falam muito desse menino, desse homem agora que não carregava nele uma mágoa, uma raiz de amargura, um desejo por vingança. Não, nada disso existia nesse homem. Quando eu ouço pessoas falarem assim que José viveu por muitos anos, né, que ele só vai perdoar esses irmãos lá quando encontra, eu não consigo entender isso, Larry, porque eu assim, alguém que
tenha algo que não perdoou, que carregue uma mágoa, que carregue uma raiz de amargura, não consegue ser essa pessoa que José foi desde sempre, aqui que o texto está nos falando. Verdade. Alguém cheio de mágoas é uma pessoa extremamente amarga. Aonde quer que ela esteja num cárcere ou esteja num palácio, ela leva consigo as suas mágoas, as suas amarguras. E não é isso que a gente vê na vida desse menino, na vida desse homem aqui. A gente vê alguém que viveu, que está vivendo a sua vida como filho de Deus, alguém que faz sempre o melhor, independente da situação, independente das circunstâncias. Por isso, assim, eu falo sem medo de errar. Esse não era um homem que carregava uma falta de perdão, que carregava uma mágoa da sua família. Quando o texto fala aqui do primeiro filho, né, que significa que ele se esqueceu de todo o seu trabalho e da sua família. O texto não está falando que ele se esqueceu das pessoas. O texto está dizendo é que ele não tinha lembrança de dor do que aconteceu. Ele não tinha mágoas, ele não tinha ressentimento, né? Quando uma pessoa carrega ressentimentos, é alguém que não consegue ir para frente, é alguém que não consegue prosperar. E aqui o texto ele vai falando que José não só prosperou, mas ele prosperou aqueles que estavam perto dele. Você já deve ter convivido com alguém amargo, alguém rancoroso, alguém que vive assim amargurado pelo que fizeram a ele, pela sua história. E não é alguém que faz bem para quem está ao lado. Não é alguém que abençoa alguém que está ao lado, não é verdade? Então eu não posso entender que José carregasse essas coisas, não. José já tinha perdoado tudo que tinha acontecido com ele, tinha perdoado seus irmãos lá muito tempo atrás, já tinha perdoado a esposa de Potifar, muito tempo atrás. Ele era um filho de Deus que não carregava esse tipo de coisa. Ele assume a sua responsabilidade de filho e segue a vida. Segue a vida, né? É verdade. Vamos lá então. Vou continuar aqui, 53. Passando 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, pois a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. O que eu posso dizer sobre tudo isso, Andressa? Que, na verdade, independente de onde nós viemos, né? Se fomos lá, somos o filho da mulher amada, ou se somos filhos de um escolhido como José, independente disso, gente. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, nada pode nos impedir. Nada. Porque Deus vai organizar o nosso caminho para que nós possamos realmente chegarmos ao lugar que Ele predeterminou já. Que Ele vai nos colocar. E tenham certeza, por mais que venha fome no Egito, Deus vai prover o nosso sustento até a nossa chegada no lugar que Ele tem preparado para nós. É isso que pode Deus... ter certeza disso. Que Deus faz conosco, né? Quando nós compreendemos a nossa identidade em Deus, quando nós sabemos quem Deus nos criou para ser. Toda situação que se apresenta a nós, né? Às vezes a gente vê muito dizer assim, vamos apresentar o nosso problema a Deus. Eu entendo, Larry, que é Deus que está nos apresentando um problema para que a gente se mova como filho de Deus naquilo. Né? Então, quando uma situação difícil bater a sua porta, e a palavra de Deus diz que o dia mau ele chega para todos, quando uma situação difícil bater a sua porta, lembre-se que você, como filho de Deus, você é a solução para esse problema. Não fique sentado se lamentando o que já aconteceu, não fique cultivando raízes de amargura. Libere perdão, cresça, amadureça diante de Deus. Seja aquilo que Deus te criou para ser. Filho de Deus tem sempre algo para dar. Filho de Deus tem do seu interior fluindo rios de águas vivas. E o exemplo de hoje dá para se dizer o seguinte:
aonde você estiver, seja o melhor. Faça o melhor. E o resto deixa para Deus. Amém. Amém? Amém. Eu quero orar por você. Curva suas cabeças. Eu quero orar pela vida de cada um de nós. Amém. Senhor, nosso Deus, Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor nesta noite, Pai. E colocarmos, Pai, diante do Senhor os nossos problemas, os nossos anseios, os nossos medos, Pai querido. Muitas vezes estamos numa cisterna como José. Muitas vezes, Pai querido, estamos encarcerados e não sabemos aquilo que devemos fazer, Pai. Mas nós pedimos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor esteja nos dando a luz, esteja nos dando entendimento, Amém. esteja nos capacitando, Pai querido, a cada dia mais, para nós podermos entender o Teu propósito para as nossas vidas, Pai, para que nós possamos Deus, cada dia mais estar andando no caminho que o Senhor tem para nós. Que todo o mal, que todas as barreiras, que todo o intento de Satanás caia por terra em nome do nosso Senhor Amém, Jesus. Senhor. E que resplandeça a sua luz sobre a Sim, vida Pai. dos teus servos, Pai. Amém. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vem para a sala. Semana que vem te esperamos aqui. Vem para a sala. Amém.